Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez. Estamos aqui com mais um episódio do nosso Limitadores Podcast, educando para uma vida sem limitações. Neste episódio de hoje, temos aqui com o nosso convidado, né? Quase que um convidado fixo, Renan Ribeiro, fisioterapeuta, especialista em dor crônica, pós-graduado em traumato-ortopedia, treinador em programação neurolinguística e pós-graduado em dor pelo Instituto Albert Einstein. Além disso, o Renan também já carrega dentro dele 5 anos de prática profissional somente tratando pessoas com dores crônicas. Criador do seu próprio método de dores crônicas, que ainda não possui um nome, mas estamos em desenvolvimento. E também sócio e proprietário da empresa Recife, que é um centro integrativo de bem-estar e tratamento para pessoas com dores crônicas. Maravilha! E aqui na minha frente, nosso grande host, Rodrigo Stavalli, que é também profissional de educação física, especialista em mecânica do movimento, treinador de parkour e calistenia, gestor da academia Pico, além de mentor e treinador de instrutores de parkour. Estamos aqui. Obrigado, Renan Ribeiro. E hoje nós vamos falar uma coisinha muito legal, que é, cara, a área do cara. Renan, é essa a área dele. A gente vai falar de dor crônica. Então o título é Dor crônica, você pode ter e não sabe. Muito bem. E aí a gente vai começar esse bate-papo tentando diferenciar de uma das perguntas mais comuns que a gente recebe aqui no podcast, ou que a gente recebe até com prática profissional também, ou alguns alunos também na academia que aparecem e falam, não, mas eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma doença crônica. E aí fica aquela coisa de dor crônica e doença crônica. Será que é a mesma coisa? Ou será que tem uma diferenciação entre dor crônica e doença crônica? Essa é uma boa pergunta, Stavalli, para a gente começar. Primeiro a gente entender que dor e doença são coisas diferentes. Tá? Então, assim, doença crônica é uma doença que pode não necessariamente gerar dor, como, por exemplo, uma hipertensão, uma diabetes. Então, existem doenças crônicas que são doenças que são hereditárias ou adquiridas, né, por conta de hábitos e assim vai, né, hábitos ruins, como falta de exercício. Então, exercitem-se, por favor. Alimentação também. Alimentação também, se alimentem bem. Parte né? de colesterol. Colesterol. Então, tudo isso são doenças crônicas. Existem também doenças crônicas que geram dor, como uma artrite reumatoide, como uma fibromialgia. Existem doenças, sim, que vão causar dor, mas nem todas as doenças crônicas geram dor. E aí vem a definição de dor crônica. O que é dor crônica? Dor crônica é um termo de cronologia. Então, toda dor que dura mais de 3 meses já é considerado uma dor crônica. Isso para clínica. Pensando em clínica, assim, pensando em ciência. Isso, pensando em ciência. Então, a classificação de dor crônica. Renan, como é que eu sei que eu tenho dor crônica? Se você tem dor há mais de 3 meses, isso já é considerado como dor crônica para a ciência. Tá? Só que hoje em dia, pela questão do desenvolvimento no estudo da dor, a gente já tem até no CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças, a dor como uma doença também. Tá? Então, assim, a gente tem a dor como sintoma e a gente também tem a dor como doença. Então, a gente também tem alguns casos, que aí são os casos, não vou entrar muito aqui nesse âmbito, mas são as dores do tipo nociplásticas, que são dores que não têm uma origem conhecida, tá? Porque a gente não pode falar que não tem uma causa, só porque a gente não sabe justificar. Então, tem algumas doenças, como a fibromialgia, que não tem uma causa, a gente não sabe o que causa a dor dessa pessoa. Isso quer dizer que ela não tem um problema, que ela não tem dor. Ela tem. Não, ela tem. Ela tem. Só que ela tem uma síndrome de dor que é classificada na ciência como nociplástica, que são dores que não têm uma causa conhecida. Né? Então, nesse caso, a dor da pessoa é a doença dela. Então, na fibromialgia, que a pessoa tem dor. Ela não tem uma lesão estrutural, ela não tem uma lesão muscular, ela só tem dor. Então, ela tem, nesse caso, a dor como doença. Mas também a dor pode ser considerada apenas um sintoma. Estou com dor de barriga, é um sintoma. Estou com dor na cabeça, é um sintoma. Tá? Então, por isso que é um pouquinho complicado, as pessoas confundem, mas é a gente entender que doença é uma coisa, dor é outra,
só que a gente também tem os dois tipos de dor. A gente tem a dor como doença e a Uhum. gente também tem a dor como sintoma. Entendi. E aquela famosa dor de cotovelo? Cara, e dor de cotovelo, Principalmente no frio. então, Ou aquela vovó, aquela sogra que sente a dor no joelho e você já sabe que o tempo tá virando. tá, então, mas aí você tá falando dor no cotovelo mesmo, né? É. Não a dor de cotovelo de sofrimento emocional, não, né? Não, acho que não. Tá. Então, os famosos joanetes, né? Isso aí. Tá, tem um joanete ali que piora no frio e tal. Então, isso a gente teria que aprofundar um pouquinho mais, tá? Aham. Mas já entra como um tipo de dor. Então, quando a pessoa sente dor há muito tempo, existem algumas, vamos dizer assim, né, mudanças que acontecem na nossa parte cortical. E essas Uhum. mudanças podem gerar um fenômeno que a gente chama de alodínia. Então, alodínia é quando o paciente ele sente dor Uhum. com um estímulo inócuo, ou seja, um estímulo inofensivo, um estímulo que não traz mal, como frio. Uhum. Então, alguns pacientes, por sentirem dor há muito tempo, acaba que qualquer informação diferente, o sistema nervoso interpreta aquilo como dor. Então, é a famosa dor do joanete. O tempo esfria e eu sinto dor. Isso Uhum. acontece por conta desse fenômeno chamado alodínia. Interessante. Então, só para a gente definir aqui, porque já estamos começando a falar de umas coisas mais aprofundadas, se a gente fosse definir, assim, na melhor referência possível, o que é dor, como você definiria isso? Tá, beleza. Então, vamos entrar para a definição de dor. Eu trouxe até aqui escrito para ler para Trouxe coisa. vocês, né, a definição da IASP. A IASP é o Instituto Internacional de Estudos para a Dor. E, na verdade, essa definição ela é revisada de 2020, tá? A definição mais atual que a gente tem. E vocês vão ver que é um pouquinho complexo, mas fica tranquilo que eu vou explicar para vocês mastigadinho, né? Uhum. Então, a definição da IASP, né, cientificamente falando, a Uhum. dor é uma experiência emocional e sensitiva desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Falei grego, né? Tipo, até quando eu li a definição, eu fico meio tipo, cara, que bagulho complicado. Mas vamos entender isso, vamos destrinchar isso aqui, né? Uhum. Então, quando eles falam lá, a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, já começa a ficar claro aqui pra gente que a dor não está relacionada à lesão estrutural. Esse é o primeiro erro que muita gente comete e que eu, inclusive, aprendi assim na faculdade, mas muitos profissionais acabam falando e trazendo isso, Uhum. mas isso é um grande erro, né? Dor não está relacionada à lesão. Então, uma coisa é lesão tecidual, outra coisa é dor. E aqui na definição eles colocam isso bem claro. Por quê? Eles colocam que a dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual. Então, aqui eles falam sobre a lesão tecidual e eles ainda trazem real ou potencial. Então, lembra que eu falei aqui agora para você da alodínia? Quando Uhum. fica mais frio, o que é aquilo? Aquilo ali é como se fosse uma lesão potencial, né? Que seria Pode acontecer. poderia, se fosse em menos 20 graus, ela sentiria dor. Só que só pelo fato de esfriar, e aí a gente tem essa deformidade, né, vamos dizer assim, na interpretação da dor, a pessoa acaba interpretando aquilo como dor. Então, é muito complexo, é tão complexo, para vocês terem ideia, que nessa nova definição eles colocaram 6 tópicos para explicar melhor o que é dor. E eu acho bem legal, eu vou ler para vocês, esses tópicos eles são mais simples, eles acabam ajudando a gente a entender um pouquinho melhor sobre o que é dor. Né? Então, o tópico número 1, ele fala o seguinte, dor é sempre, olha só, é sempre uma experiência pessoal que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, é muito legal que aqui nessa primeira definição, Caraca. ele deixa claro que a dor, ela é única, é individual. É individual. Subjetiva. Completamente totalmente subjetivo. subjetivo. Então, eu nunca posso chegar para o Tavares e falar assim, cara, você não está sentindo dor. Ou, essa tua dor aí não é tão forte. Como é que eu sei se a dor é dele? Sim. Né? Eu não tenho o corpo que ele tem, eu não passei pelas coisas que ele passou, não tenho a experiência que ele teve. Sim. Então, é muito legal essa primeira Nossa, definição, que ela traz um pouquinho isso pra gente. Né?
A segunda, ela traz essa diferenciação que eu falei para vocês. Então, olha só o que eles falam. Tópico número 2. Dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos. Então, o que isso quer dizer? Nocicepção é quando vem realmente uma informação de perigo. Então, quando a gente tem um calor extremo, ou quando eu dou um tapa aqui, uma informação mais forte, isso é uma informação nociceptiva. São as partes do nosso sistema nervoso periférico que vão captar as informações. Então, eu captei uma informação, pá, isso sobe para o meu cérebro, uma informação. Então, é importante a gente entender que a dor é uma resposta. Sim. Ela vem daqui, ela não vem daqui. Sim. Então, nocicepção vem daqui. A dor vem daqui. Então, subiu uma informação de nocicepção, meu cérebro vai interpretar aquilo como dor ou não e vai enviar uma resposta, eu vou falar ai ou não. Sim. Não foi um tapa muito forte. O famoso encostar o dedo em alguma coisa quente também, né? Que a gente tem aquele ato reflexo de tirar e só depois é que você sente a sensação, porque na verdade ela vem daqui, de queimação ou de dor. Isso aí. É que na verdade esse reflexo ele já vem antes da interpretação, que é o reflexo a nível medular. Então ele não chega, por isso que ele vem antes da interpretação. Né? Então que você tira e depois que você sente. Não estava tão quente. Não estava tão quente, ou então estava muito quente e tipo, ficou vermelho. Nossa, queimou. Legal. Então, é exatamente isso. Né? Então você vê que o segundo tópico eles deixam bem claro isso, né? Que lesão é uma coisa e dor é outra. O tópico 3, ele fala o seguinte: através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem um conceito de dor. Então, olha como eles trazem bem claro aqui que o contexto, as experiências de vida, né, vão fazer com que a pessoa aprenda o conceito de dor. Ou seja, cada um sente a dor de uma forma. Isso é uma outra coisa muito importante. Né? Que às vezes fala assim, mas o meu marido é muito frouxo, ele fica com uma dorzinha e já tá de cama, né? Ou, não, às vezes minha mulher tá frescura, com dor de cabeça e tal. Cara, você não pode dizer isso, né? Você nunca pode negligenciar o que o outro está manifestando como dor. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a sentir dor de uma forma, né? E a gente traz até um pouco isso, a questão dos atletas. Sim, isso é muito atleta, assim, como que os atletas eles são muito mais resistentes no futuro, até mesmo quando deixam de ser atletas, resistentes a dores, torções, incômodos, ou até mesmo a estresses normais do dia a dia, em relação a isso. O fato deles terem esse passado esportivo tão grande, de treinamento físico, de exigência, de dor muscular, quase que semanal, então isso acaba que caleja eles, né? Um calejamento que você faz desse Exatamente. Caso. Não é que eles fiquem menos sensíveis à dor, é que eles sabem suportar melhor. Seria a tolerância, eles são mais tolerantes à dor. Então a gente vai falar um pouquinho isso mais para frente aí sobre o sofrimento, né? O quarto, que é muito importante, que eu já falei algumas vezes aqui, e eles colocam na definição de dor, o relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser respeitado. Esse aqui eu acho incrível, porque quantos pacientes que eu já peguei, talvez você que está assistindo a gente já pode ter passado por isso, de chegar no médico e falar assim, eu tô com dor. Não, isso não é nada não. Não, você não tem nada. Eu vi aqui no exame tá tudo bem. Isso é da sua cabeça. Infelizmente, alguns profissionais ainda atuam dessa forma, sabe? E aí, na definição de dor, tá aqui. O relato de uma pessoa sobre experiência de dor deve ser respeitado. Então, se você chega para mim e fala que você está sentindo dor, eu preciso acreditar em você e tentar entender o que está acontecendo. E de preferência tentar medir também, porque às vezes o médico ele não consegue, de certa forma, ter uma medição mais precisa do tanto de dor que a pessoa está sentindo, e às vezes ele faz uma medicação, sei lá, ele quer aliviar a dor da pessoa, às vezes ele joga uma medicação muito forte ou muito fraca perante aquela dor, né? Então tem esse aspecto também, que geralmente já prescreve logo o mais forte, mas aí a pessoa fica completamente anestesiada. Assim. Isso também é um problema real. Sim, então é importante a gente respeitar esse relato da pessoa, né? O quinto é muito bom também, né? Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função e no bem-estar social e psicológico.
Então, isso aqui é muito legal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, né? Uhum. Da dor com muito legal, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso também, Uhum. né? Da dor com papel adaptativo, né? Então, a dor, ela Massa. faz parte da nossa evolução enquanto ser humano. Ela é necessária. Só que existem alguns momentos, que aí foi aquilo que eu falei para você no início, da dor como doença, onde a dor, ela deixou de cumprir um papel adaptativo, do tipo, tô Uhum. com dor de barriga, preciso tomar um remédio, preciso me cuidar. Agora não, eu estou com dor e essa dor, ela não tem nada de papel adaptativo, não é para eu procurar, só é uma doença mesmo. Eu Ela é estou ela mesma. sentindo a dor e ela está constante ali, e aí isso vai atrapalhar aqui, como eles dizem, né? O bem-estar social e psicológico da É, pessoa. assim, pessoas com fibromialgia, por exemplo, que convivem com isso, você vê, existe uma baixa qualidade de vida para essas pessoas justamente por esse motivo. Sim, é horrível, né? Não, Ficar sentindo dor toda isso é hora, horrível. todo dia e tal. Eu entendo um pouquinho disso. Não, imagina. Eu conheço uma pessoa que tem fibromialgia que realmente parece que é uma guerra mais difícil de ser lutada. Sabe? Que é uma pessoa que já começa o dia com dor. Cara, você acorda com dor. É surreal. Tipo, é muito doido. Sim. Enfim. E a última, mas não menos importante, que eles colocam aqui, né? A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou animal sentir dor. Então, olha que legal aqui, né? Porque às vezes isso acontece em casos onde a pessoa ou às vezes tem um cuidador, seja da família ou seja um cuidador contratado, de um paciente, por exemplo, com Alzheimer, de um paciente com demência, onde esse paciente não consegue expressar que ele está sentindo dor. Ele não tem a capacidade cognitiva de falar, olha, eu estou sentindo dor na minha coluna. Ele vai ter comportamentos. Então, a dor ela não está ligada só à descrição verbal. Tem um caso bem legal que aconteceu com uma paciente minha, que era uma paciente de Alzheimer, Uhum. bem severa. Eu atendi ela em casa e ela já tinha uma certa dificuldade para andar e tal, mas ela andava bem, eu conseguia caminhar com ela, eu ia lá fazer vários exercícios com ela e tal, tudo dentro do que ela conseguia ali cognitivamente, sempre trazia o lúdico para ajudá-la. E aí, a filha dela que tomava conta não me avisou que ela tinha interrompido uma medicação que ela estava tomando para dor, porque tinha tido um efeito colateral lá na questão do exame de sangue e tudo mais. Só que ela não me avisou aquilo. E eu comecei a ver que a paciente começou a mancar e andar meio de lado. E aquilo começou a me deixar estranho. Eu perguntava para ela, você está sentindo dor? Você está sentindo alguma coisa? E ela, não, tô bem, né? Tá bom. E aí, cara, ela não tá melhorando, ela não tá evoluindo. Eu tô vendo que ela tá Uhum. piorando cada vez mais. E a filha dela, nada, né? Aí eu cheguei, comecei com ela e falei, olha, eu tô percebendo que ela não tá evoluindo. Tô vendo que ela tá andando meio de lado e tal. Ela tá tomando alguma medicação para dor, ela parou a medicação. Aí foi que ela falou, não, ela tava tomando, mas ela parou porque teve um efeito, o médico mandou parar. Falei, cara, mas ela tá, evidentemente ela tá com dor. Olha só, eu botei ela para caminhar na frente dela e ela mancando, sabe? Então evitando pisar, jogando o corpo para a direita, caindo. Isso era clássico, um efeito da dor, mesmo ela não conseguindo relatar que ela estava com dor. Aí Sim. a filha falou com o médico, voltou com medicação de dor. Cara, na semana seguinte ela voltou a Uhum. caminhar normal, né? Então é muito louco, mas é bom para quem tem, né, algum parente em casa que cuida e tal, tomar cuidado com isso, né? Prestar atenção Sim. nas outras informações que a pessoa traz, que não apenas a descrição verbal do estou com dor. Massa. Eu, como educador, a gente observa muito a questão do movimento, né? Então, quando uma pessoa não expressa alguma coisa de maneira verbal, a gente observa muito como é que a pessoa se comporta no movimento. Então, o que não é expresso no verbo, é expresso no movimento. Então, a gente percebe muito como que a pessoa tá, se a pessoa tá muito cansada, se a pessoa tá fazendo força, se ela não tá fazendo força. A gente consegue perceber isso. E aí é muito legal de ver que você vê que a pessoa está claramente com dor ou com incômodo, ou ela está até mesmo emocionalmente chateada com alguma coisa, que a gente percebe até nas movimentações dos esportes do parkour, por exemplo. E a gente pergunta assim e sai uma resposta dessa. Cara, muito massa. E aí, Renan, como você abordou uma coisa sobre medicação? Os remédios para dor, o que eles fazem exatamente com o organismo de uma pessoa que está com dor? Ele resolve o problema? Tá, beleza. É,
Vamos falar um pouquinho sobre o remédio para dor, mas lembra da gente voltar depois na parte psicológica ali. Verdade. Vamos falar sobre o remédio para dor aqui, né? Então, cara, tô sentindo dor, eu vou tomar um remédio para dor. Esse remédio, ele vai solucionar a minha dor? Então, depende do tipo de dor, né? Então, se você tá, por exemplo, você tá com febre, né? Você tá com uma febre muito alta, tal, você tá sentindo dor de cabeça, dor no corpo. Se você tomar um remédio, essa dor vai aliviar, porque é uma dor de causa sistêmica. Agora, você pode ter, por exemplo, uma lesão muscular, uma lesão articular, uma perda de mobilidade ali, alguma disfunção que seja mais a nível estrutural, que se você tomar medicação para dor, o único efeito que ele vai ter é aliviar a dor. Então, esse é um grande problema que muitos pacientes meus enfrentam, que é, cara, comecei a sentir uma dor na coluna. Aí, cara, tá muito forte e tal, beleza, vou tomar um remédio. Aí toma um remédio, aí alivia. Já que a pessoa não está sentindo dor, o que ela faz? Continua vivendo a vida dela. Aí vai fazer tudo. Tá fazendo tudo e tal. Só que ela tá com uma disfunção na coluna. E ela tá fazendo tudo e ela não tá sentindo dor porque ela tomou um remédio para dor. Ela continua fazendo tudo. Aí daqui a pouco ela para de tomar o remédio, a dor volta. E geralmente volta pior. Caraca, nossa, tô sentindo muita dor. O que é que ela faz? Volta a tomar o remédio. Ou então, e aí isso acontece em alguns casos, a pessoa está tomando remédio e mesmo tomando remédio a dor volta a aumentar. Por quê? Porque ela não tratou a causa do problema, ela só tratou a consequência, que é a dor. Então, em alguns casos, o remédio para dor ele não vai ajudar, ele vai dificultar o diagnóstico do paciente. Então, é importante a gente tomar cuidado com isso. E hoje em dia, cara, a gente tem um uso muito indiscriminado de medicação, né? Eu acho um pouco absurdo isso de a pessoa poder ir na farmácia e pedir qualquer remédio, né? Para mim, isso só deveria ser liberado com prescrição médica, né? Qualquer remédio. Ah, pô, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça, né? Tô com uma dor de barriga, vou tomar um sal de fruta, não sei. Cara, calma aí, né? Não é bem assim, espera um pouco. A gente tem que dar tempo também, isso é muito importante a gente lembrar, que o nosso corpo ele tem a capacidade da autocura. Nosso corpo ele consegue solucionar diversos problemas. Então, às vezes, cara, tô com uma dor de barriga. Se você esperar uns 2, 3 dias, o seu próprio corpo soluciona aquilo, você melhora. Tô com uma dor de cabeça. Se você conseguir, né, relaxar, esperar um pouquinho, a dor de cabeça vai melhorar. Agora, eu sei que vão ter alguns casos onde a medicação vai ser necessária. Então, tem paciente que está com uma dor tão aguda que a gente precisa entrar com a medicação para que a gente consiga fazer uma interferência em tratamento, seja algum exercício ou alguma manobra, para que a gente possa tratar aquilo e aí sim a pessoa ir tirando a medicação. Então, a medicação para dor, ela é importante? Sim, ela é importante. Agora, o problema é quando, né? Precisa ser bem prescrito. Qual o momento que vai entrar? Então, em casos agudos, cara, a medicação vai ser muito importante. Só que não apenas ela. Esse que é o erro, que a pessoa fica apenas no remédio. Não dá para ficar apenas no remédio. Precisa passar por uma avaliação com fisioterapeuta, especialista em dor de preferência, para entender se, cara, tem alguma coisa a mais aí que a gente precisa tratar? E aí sim, a pessoa continuar com a medicação, ou interromper a medicação, ou fazer em conjunto o tratamento com a medicação. Eu penso que as pessoas esquecem que remédio, medicação, cara, é lidar com química, né? É uma parte de farmácia química muito forte. Então, você simplesmente colocar uma substância química controlada com o objetivo de sinalizar alguma coisa no teu corpo, a gente adotou isso, não, vou tomar só um remedinho aqui rapidinho. Ficou aquela coisa muito banal de você botar o remédio em cima da mesa, que é um lugar onde você come, que é um lugar onde você convive com as pessoas da sua família. Isso faz com que o remédio, de certa forma, se torne parte da tua rotina por causa disso. Eu, lá em casa, odeio botar remédio em cima de mesa. Quando a gente está doente e tal, a gente coloca sempre numa mesinha separada para justamente não ter nem um pouco dessa vivência, até por parte da minha filha, dela acordar de manhã cedo e ver o pai comendo lá o pãozinho com café e do lado tem um remedinho que ele está tomando. Eu não quero que essa associação seja feita. Então eu preciso evitar isso. O remédio que eu tomo precisa ficar no meu quarto, na minha mesa, na caixinha ali, separado. Isso parece uma besteira, mas daqui a 20, 30 anos vira uma cultura. Sim. Vira um aspecto social que a gente tem falado. E aí pode ser normal para minha filha no futuro. Tô com dor aqui, vou tomar um remedinho rapidinho, porque o meu pai tomava esse, minha mãe tomava aquele, então acaba que você transforma isso numa cultura dentro da sua casa. Sim. E é um problema. Remédio a rodo,
todo mundo compra, porque ninguém fala de efeito colateral de remédio. Não, né, cara? Ninguém fala. Mas Mas existe com certeza uma estatística gigante que tem muito problema sobre isso. Sim. Isso fora a galera que é alérgica a alguma substância e não sabe. Exato. Que sai tomando o remédio e Isso do nada fora reação, né? os que eu chamo de vizinhos médicos, né? Que é, menina, eu comecei a tomar um remedinho, toma esse remédio aqui pra dor. Cara, calma aí. Você é médico, sabe? Então, bizarro, isso é assustador. Cuidado com isso, né, Acho gente? isso Cuidado. assustador. Não tome remédio de forma indiscriminada. Procure um médico. E é muito legal a gente falar sobre isso, eu acho isso muito relevante, porque isso está mais no dia a dia das pessoas, isso está mais no corriqueiro. O cara não tem tempo nem para ficar doente hoje. O cara não tem tempo para machucar um pé, para ficar doente, para ficar inato. Então ele toma um remedinho paliativo e volta para o trabalho. Daqui a 30 anos chega a conta, né? É quase que crédito isso, é na fatura do cartão daqui a 30 anos. Exponencial. Juros é alto. Exatamente. E dentro desse percurso, né, todo esse caminho que a gente percorre nessa zona, a gente fica sempre nessa sensação de tomar o remédio, resolve ele na hora, deixa o problema, empurra o problema com a barriga e vai empurrando. E isso influencia no aspecto emocional futuro, que vai ser completamente diferente. Então, essa parte emocional de você sempre estar tomando um remedinho para resolver, vai chegar uma hora que o remédio não vai resolver. E aí? Você vai sentir dor pela primeira vez na tua vida. E essa dor provavelmente vai ser muito incapacitante. Que é uma coisa que a gente falou na terceira pergunta que a gente falou sobre psicológica ou emocional. Eu percebo muito essa questão de sofrimento das pessoas. Tem gente que sofre muito com a dor, mais do que outros. Assim. Pessoas que têm a mesma doença, tem uma que sofre absurdamente mais e outra menos. E aí você tem muito essa discrepância assim, poxa, mas como é que foi a vivência social dessa pessoa, o passado dela e da outra? E aí você consegue ter um comparativo, às vezes, até nesse próprio passado. Sim. Até uma pergunta que a gente ficou no ar pra gente responder, né? Ficou. A pergunta 3. Sim. Então traz aí pra gente. Eu vou falar, existe dor psicológica ou emocional? Boa. Essa é a grande pergunta. Então, essa aí Manda bala. boa, essa é clássica, né? Essa é aquilo. Eu já, infelizmente, né, já peguei diversos pacientes. Como eu trabalho com dor crônica há anos, né? Eu pego muitos casos de pessoas que passam por situações parecidas, que vão a vários médicos diferentes, vão a vários profissionais diferentes. Cara, eu já ouvi de uma paciente, esse foi, para mim foi um pouco chocante, né? Inclusive era uma fisioterapeuta, estava atendendo ela, a mulher era top, tal, não sei o que, beleza, e a paciente não melhorava, e aí ao invés da mulher, né, admitir que ela não estava sendo capaz de tratar a paciente, ela falou assim, você não está melhorando, mas porque isso é coisa da tua cabeça. Tipo assim, a paciente, para você ter ideia, uma paciente foi um dos casos mais graves assim que eu peguei. Ela já estava sentindo dor há 40 anos. Ela já tinha feito, ela sentia dor na cervical, ela já tinha feito 6 procedimentos de risotomia, que é quando o médico ele queima ali o nervo para tirar a informação de dor. Ela já tinha feito 3 ou 4 bloqueios de raiz nervosa, que é quando a gente injeta a medicação ali diretamente na raiz nervosa para, né, tirar a dor. E ela tomava opioide, ela estava tomando canabidiol, ela tomava medicações para dor diversas e a mulher sofria com dor constantemente, sabe? Mesmo com esse coquetelzão. Mesmo com esse coquetelzão, ela sentia uma dor incapacitante. Que bizarro. Sabe? Então, arrepio, cara, e aí chegar um profissional, pelo amor de Deus, né, cara, assim, profissional da saúde, e mandar uma dessa do tipo, você não tá melhorando, mas porque isso é coisa da tua cabeça, cara, pelo amor de Deus, né? Então, assim, vamos entender, existe dor psicológica ou emocional? A resposta é não, tá? Por que não? Porque toda dor é psicológica e emocional. Então, não existe dor somente psicológica e emocional. Sem o psicológico e sem o emocional, a gente não sente dor. Vamos voltar para a definição de dor? Aqui, gente, quando a gente pega a definição de dor, tá lá. Uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Então, cara, eu não tenho como falar que a tua dor é emocional. É óbvio que é. Até porque se a gente pegar cientificamente,
A parte do nosso córtex, do cérebro que interpreta a informação de dor, é a mesma região onde a gente interpreta as emoções, os sentimentos, a nossa cognição. Então é só você pensar, um paciente que está em coma, ele está com todas as funções vitais lá, ok. Ele sente dor? Ele não sente dor. Ele não. Ai, tá doendo. Ele tá em coma. Mas por que ele não sente dor? Porque o cérebro dele, a parte cognitiva, racional, não está funcionando. Então ele não é capaz de descrever que ele está sentindo, que ele não consegue realmente sentir nada. Ele está em coma. Então, quando a gente fala de dor psicológica e emocional, isso é um grande erro. Né? E que, infelizmente, muitos pacientes, inclusive muitos pacientes que têm fibromialgia ou que têm, a gente tem outras dores que podem ser causadas, né? Então, por exemplo, dessa paciente, para você ter ideia, ela sofreu uma queda, ela caiu sentada e começou a sentir dor no pescoço. E aí começou a jornada de 40 anos. E aí começou essa jornada de 40 anos. Então, claramente, ela não tinha nenhuma lesão estrutural, entendeu? Ela não tinha lesão no pescoço, ela não tinha nada. E aí, os médicos não conseguiam explicar o que ela tinha. Por quê? Porque ela tinha aquela disfunção que eu falei para você, que é a síndrome da dor nociplástica. Então, ela já tinha a dor como doença. E aí, erroneamente, os médicos ficavam tentando tratar, não só médicos, como vários outros profissionais que passaram, ficavam tentando tratar como se ela tivesse alguma coisa ali causando que tem que tratar, ao invés de tratar da forma correta, que é o quê? Cara, vamos tentar fazer ela saber lidar com essa dor. Ela aprender a lidar com essa dor, ela ter mais capacidade física, aumentar a resistência para essa dor, diminuir o sofrimento, ao invés de tentar tratar alguma coisa que não tinha nada para tratar. Entendeu? Então, cuidado com isso, gente. Não existe dor. Botar ela para treinar. Exato, mas foi isso que eu fiz com ela. Ela estava aqui no consultório, comecei a fazer, tentei algumas abordagens e tal, e vi que não estava evoluindo. E aí eu encaminhei ela e falei, olha, eu não estou conseguindo aqui, agora no consultório, dar conta de tratar, de fazer o que você precisa. Como ela tinha uma academia no prédio, eu orientei uma personal, que é amiga minha, falei, ó, você vai fazer com ela, eu vou orientar ela mais ou menos o que precisa fazer com você e você vai fazer essa jornada de atividade física pelo menos 3 vezes na semana e aí você vai evoluindo. Então, eu admiti que eu não estava sendo capaz de, com técnica, com manobra, nada assim, eu tentei várias coisas com ela, porque ela estava naquele desespero e eu já tinha claro para mim que era uma dor bem nociplástica, ou seja, era dor pela dor, mas eu queria testar para que ela pudesse se sentir confortável também, de que, cara, o que eu preciso é isso aqui. Apesar dela fugir muito, né? Ela fugia muito da atividade física e tal. Não sei como é que tá hoje, espero que ela tenha continuado lá o trabalho com a personal, mas ela começou a fazer, estava fazendo 3 vezes na semana. Então, exatamente o tratamento dela. Era isso. Então, era tornar ela mais tolerante à dor que ela já estava sentindo. Isso, deixar o corpo dela mais forte. E às vezes pode ser o único caminho. Eu penso muito isso como a galera da fibromialgia. Provavelmente deve ser muito isso. A galera tem que aprender a lidar com isso, então você ficar mais tolerante a essa dor. Exato. Ficar mais resistente. Tanto que eu me lembro quando eu estava me formando, que antigamente falava-se muito aquele dilema entre o cara que tem fibromialgia, dele treinar ou não treinar, se iria aliviar a dor. Só que aquele pensamento era justamente de tratamento. Só que não é de tratamento, é de resistência, é de tolerância. E hoje, jamais que já sabe que pessoas que têm fibromialgia têm que fazer treinamento, exercício físico regular, para justamente ter essa redução subjetiva de dor. O cara poder ter qualidade de vida. Sim. Senão ele vai ser basicamente engolido por isso. Mas é isso, só corrigir o termo que você usou aí, que não é tratamento. É tratamento. Né? A gente tomar cuidado, é até legal que você levantou isso, porque tratamento não é igual a cura. Então, tratar não significa curar. Então, uma coisa tem tratamento e outra coisa tem cura. Então, essa paciente, ela tem cura, ela vai ficar sem dor ali no pescoço? Não, não vai. Mas tem tratamento? Tem. Ela pode evoluir, ela pode progredir, pode melhorar a qualidade de vida dela. Né? Então, por isso que hoje a gente tem o exercício físico como um dos principais tipos de tratamento para pacientes com dor crônica. Só que tem que ser bem orientado. Bem orientado, isso é importante. E beleza, e aí uma das perguntas também que a gente recebe bastante, você provavelmente também, que é: se eu sinto dor há muitos anos, é possível ficar sem dor? Muito bom. Então, já faz um link até com essa última questão ali que eu trouxe do tratamento, né? Assim, primeiro a gente precisa entender
que a dor, ela não é uma inimiga. Tá? Isso é uma das coisas que é difícil para as pessoas compreenderem, Uhum. né? Ainda mais quem está sentindo dor. Tipo assim, cara, mas eu estou sentindo dor, eu odeio essa dor, eu não quero ela, eu quero ela longe de mim. Uhum. Né? Então a dor é algo ruim, a dor é péssima. Só que, se a gente parar para pensar, a dor ela é importante para a nossa evolução e para o nosso desenvolvimento enquanto ser humano. A dor ela Uhum. faz parte do nosso crescimento, do nosso Faz. aprendizado. E para você ter ideia, ela é tão importante que existe uma doença bem rara, que ela se chama Síndrome de Insensibilidade Total à Dor. Essa síndrome, realmente a pessoa ela nasce com alguma deformidade ali no cérebro, onde ela não sente dor. Ela não tem sensação de dor. E aí, olha que louco. Sabe qual é a expectativa de vida dessas pessoas? É em torno dos 6 anos de idade. 6 anos, você tem ideia disso? Então, assim, eu estou falando para você que a pessoa que ela não sente dor, ela tem uma expectativa de vida de 6 anos. E por que que isso acontece? Tem uma palestra que eu dei, foi bem legal que eu falei sobre dor e tal, e eu trouxe um exemplo de um caso de você lembra aquela revista super interessante? Não. E aí, nessa Que ainda revista, existe? eu não sei se ainda existe, mas quando eu fui buscar na internet informação sobre essa doença, vocês até jogarem aí síndrome de insensibilidade total à dor, vocês vão encontrar provavelmente esse relato. Era o relato de uma mãe que tinha um filho com essa doença, com essa síndrome, né? E até raramente, acho que a criança já estava com 12 anos, assim, porque os pais eram bem precavidos, cuidavam bem e tal, mas a criança estava, acho que com 3, 4 anos de idade, então já estava com os dentinhos. E o que que acontece? Quando a mãe chegou no quarto, tinha uma poça de sangue embaixo do berço. Ela ficou assustada, não sabia o que aconteceu, estava a criança lá rindo e tal, e quando ela foi ver, a criança estava mordendo, dilacerando a própria língua. Olha que grave, porque ela não sentia dor. Se ela não sentia dor, tô mordendo um negocinho aqui gostosinho, sangrando, escorrendo sangue. E aí a mãe foi correndo, levou para o hospital, conseguiu salvar a criança. Mas olha que louco. Sim. Olha que louco a gente imaginar como a dor é importante para a nossa evolução. É aquela velha história do tipo, cara, se você torcer o pé e você não está sentindo dor, você vai continuar andando. Você não vai no médico, você não vai fazer nada, você vai andando, você vai andando. Só que você quebrou o pé. Aí tu vai andando e aí você vai fazer com que os tecidos vão se lesionando cada vez mais, tal, daqui a pouco teu pé vai gangrenar, você vai perder o pé, você vai morrer. Por quê? Porque você não teve o alerta, o aviso positivo da dor. Da dor enquanto mecanismo adaptativo. E de Então, defesa, né? de defesa, exatamente. Defesa do corpo, né? A dor é um alerta. Então, e por que eu estou falando tudo isso? É para a gente entender que, assim, a gente precisa ressignificar um pouco essa questão de dor. Do cara, eu quero me livrar dessa dor, eu não quero sentir dor. Primeiro que isso é impossível, né? Uhum. Espero que vocês não parem de sentir dor, porque já viu que a expectativa Sim. de vida é baixa. É por isso que eu não conheço ninguém. Então, você vai sentir dor pro resto da tua vida, graças a Deus. Né? Agora, tem algumas dores que são incapacitantes, que são limitantes, e a gente, nesses casos, vão ter pessoas onde tem uma lesão, né? Então, aqui trazendo um pouco mais para o caso dos pacientes que vão chegar com uma lesão ou algum problema. Então, se você tem, às vezes, uma lesão, se torceu o pé, por exemplo, você tem uma periodicidade de remissão. Então, ali, 3 semanas, 4 semanas, você já acabou o sistema inflamatório, já melhorou e tal, você já aliviou Já tá a dor. retornando. Vai retornar, então você vai ficar sem dor. Beleza? Agora, tem alguns casos crônicos que têm uma disfunção mais simples de serem resolvidas. Né? Então, a gente tem algumas classificações para dor. Né? Então, a gente tem as dores nociceptivas, as dores neuropáticas e as dores nociplásticas. Eu não vou entrar aqui em termos de definição, porque esse não é o objetivo, né? Mas é entender que existem dores que a gente vai conseguir solucionar. Então, como já tive paciente que sentia dor na coluna há 10 anos e a gente conseguiu tratar e ele parou de sentir dor na coluna, né? E enquanto tem pessoas que sentem dor há 3 anos, mas que essa dor, por ter uma característica diferente, a gente não conseguiu zerar a dor, mas a pessoa retornou, qualidade de vida, a tudo, né? Eu sou um exemplo, né? O meu caso de dor, eu tenho uma síndrome de dor nociplástica.
onde eu não tenho nada que explique a minha dor. Só que eu sinto dor na cervical todo dia, toda hora. Eu estou aqui conversando com você e meu pescoço está incomodando. Né? Eu acordo com dor. Hoje em dia eu preciso tomar remédio para dor porque eu acordava às vezes 5, 7 vezes de noite porque meu pescoço estava doendo. Na verdade é o pior momento, que eu fico deitado na cama, durmo e começo a sentir dor. E aí eu acordava, eu nem percebia isso. Eu fui começar a perceber depois que eu acordava muito, mas por quê? Eu acordava com dor desse lado, virava. Acordava desse lado, virava. Eu ainda acordo, mas agora muito menos. Então, assim, eu já entendi que, cara, beleza, eu sinto dor. Agora, a minha dor não me limita de nada. Né? Você, melhor do que ninguém sabe, né? Faço lá aula de calistenia na tua academia e acho que você não me vê com nenhuma limitação lá, né? Se eu não falasse, você nem saberia. Eu nunca ouvi uma reclamação dele de nada que eu faço lá. Então, olha que ele faz parada de mão bonitinho na parede. Enfim, alinhadinho. Então, assim, mas isso quer dizer que eu não sinto nada? Eu sinto. Eu sinto dor na cervical, às vezes sinto dor na coluna. Eu já tive uma história, comecei a sentir dor com 16, 17 anos de idade. Então, assim, eu tenho um histórico de dor muito longo. Só que por eu ser do esporte, então, desde novo, sempre fiz esporte, sempre tive no esporte, eu aprendi a lidar com a dor. Então, o meu sofrimento em relação à dor, ele é muito baixo. Então, eu entendo que a dor está aqui, só que eu não vou deixar ela me limitar. Eu não vou falar, velho, não, eu vou esperar essa dor passar para poder viver a minha vida. Não, eu vou viver a minha vida, eu vou fazer o que eu quiser fazer, eu vou dar do que eu der conta, né, apesar da dor. Então, para alguns pacientes que estão ouvindo aqui esse podcast, eu quero trazer essa mensagem para vocês. Né? Para de querer viver a sua vida depois da dor. E começa a viver a sua vida apesar da dor. Né? Então, não deixa a dor te limitar, deixa ela ser um motivador. Então, assim, hoje, para mim, a dor ela é um motivador para cuidar da minha saúde. E esse foi um dos motivos pelo qual, né, hoje, sabendo, na época, por baixa informação, esse foi um dos motivos pelo qual eu tenho essa síndrome de dor e foi por causa de negligência. Porque no passado, eu era excessivamente, né, esportivo, então eu fazia esporte demais. Para você ter ideia, teve uma época da minha vida que eu jogava vôlei 7 dias na semana, então era de domingo a domingo. Além disso, eu fazia academia de segunda a sexta e eu ainda fazia aula de luta de segunda a sexta. Então, imagina a sobrecarga que eu botava dos meus tecidos. Só que eu não era orientado, não tinha informação. Era jovem, achava que ia dar conta, que ia melhorar. Infelizmente não melhorou. Né? Então hoje eu sofro as consequências da falta de informação que eu tive no passado. Então por isso que para mim é muito importante hoje, né, esse podcast aqui, essa construção, de eu poder levar essa educação para outras pessoas para que elas não precisem sofrer o que eu sofri e o que eu sofro. Né? Porque é isso, apesar da dor não me limitar, cara, é chato. Né? E você imagina assim, é engraçado a gente pensar nessa questão do estereótipo, né? Porque eu tenho vários pacientes, quando eu vou fazer avaliação, às vezes o paciente chega aqui, né, mais idoso e tal, e fala, não, tô com uma dor na coluna, mas você não sabe o que é isso, né? Você é novinho, é magrinho e tal. Então, existe até o estereótipo, né? Só porque eu sou novo e não sinto dor. Quem disse isso, né? Então, assim, acho que Estão achando legal. que dor é coisa de velho, não é, né? Eu acho que é legal a gente trazer essa abertura, até para quem é jovem, está ouvindo a gente e às vezes tá com uma dor e tá empurrando com a barriga. Cara, não empurra com a barriga, não. Seu eu do futuro vai sofrer com isso, né? O meu eu do hoje já tá sofrendo com o teu eu do passado, né? Então, assim, só que, como eu falei, usa isso como motivação, sabe? Para se cuidar. Então, assim, hoje em dia, agora por causa da pós deu uma limitadinha, mas eu faço atividade física de segunda a sexta. Por quê? Não é porque eu sinto dor que eu não vou fazer, pelo contrário, eu ressignifiquei. Falo, cara, eu sinto dor, eu tenho que fazer. Eu preciso fazer. E quando eu deixo de fazer atividade física, quando eu deixo de... Até a minha alimentação, quando eu coloco uma alimentação já mais cheia de gordura, mais carregada e tal, até isso já começa a influenciar eu sentir mais dor. Então, eu uso hoje a dor não como limitador, mas como motivador para cuidar da minha saúde. E aí, vamos voltar para a pergunta aqui
Cara, não sei nem o que falar sobre. Relato de vida aí, não tem o que dizer. Vou até mudar o nome do podcast agora, não é mais Libertadores, agora é pra, tipo, como viver, tá ligado? Motivadores. Motivadores podcast. E aí a sexta pergunta, que é uma pergunta que você provavelmente deve receber bastante, mas também está muito de acordo com o que a gente está falando. Estou com dor crônica. Ou seja, a gente conversou mais tarde, mais cedo que dor crônica é quando você tem uma característica de alongamento, ou seja, você está sentindo essa dor por mais de 3 meses, você passa a ter uma dor crônica. Qual é o profissional que eu devo procurar nesses casos? Muito bom, essa é uma boa pergunta, né? Isso é até legal da gente trazer e levantar um pouquinho essa questão da fuga do remédio, né? Então, assim, cara, eu estou com dor há mais de 3 meses. Se for uma dor mais sistêmica, do tipo assim, cara, tô com dor de barriga, né? Tô com uma dor mais por conta do coração, alguma coisa assim, né? É claro que você vai ter que procurar ali um médico para entender o que está acontecendo. Agora, se for uma dor mais de característica muscular ou articular, do tipo, tô com dor no joelho, tô com dor no braço, tô com dor na coluna, né, no quadril, tô com dor de cabeça, não sei se vocês sabem, mas fisioterapia também trata dor de cabeça. Estou com dor no maxilar, na ATM, a gente falou sobre bruxismo. Foi o nosso episódio piloto. Exato. Então, todos esses tipos de dores, eles podem ser diagnosticados e tratados por um fisioterapeuta especialista em dor. Então, é entender que o fisioterapeuta ele também é um profissional de primeiro contato. Não é só o médico. Infelizmente, aqui no Brasil, isso é pouco difundido. Mas se você for na Austrália, o profissional de primeiro contato é o fisioterapeuta. Por quê? Porque, cara, isso previne exame de imagem, então exposição à radiação e tal, até pensando no plano de saúde, né? A economia que isso tem. Exame de imagem, uso de medicação e cirurgia. Então, assim, quantos pacientes que eu tenho que foram mal diagnosticados, passaram por uma cirurgia e ao invés de melhorar, pioraram. Ou melhoraram e depois pioraram depois, né? Logo em seguida. A maioria, assim, ou melhora ou piora, né? É meio difícil melhorar um pouco depois piorar, né? É meio que característico. Cara, quando fez a cirurgia que foi mal indicada, velho, piora. E a gente até falou no episódio passado sobre as artroscopias de joelho, né? Fala. Então, assim, quando você vai primeiro no fisioterapeuta, cara, eu já tô 3 meses sentindo dor. Eu te aconselho ir antes, tá? Se você já tá há um mês, mais ou menos o período para a pessoa ficar bem ali é de 1 a 2 meses. Então, existem lombalgias, né, que vão cessar com 2 meses, 2, 3 meses, a pessoa vai parar de sentir dor. Normal, por conta do corpo. A gente pode acelerar esse processo com a fisioterapia. Então, ao invés de ficar 3 meses sentindo dor, ela pode ficar apenas 1 mês. Né? Então, a gente tem, isso cientificamente falando, a gente consegue modificar. Mas tem pessoas que vão sentir dor ali por 3 meses e vão melhorar. Passou de 3 meses, já começou a cronificar a parada. Aí tem que tomar cuidado. Aí precisa de tratamento. Para quê? Para não entrar em tudo aquilo que eu acabei de falar. Né? Você começar a tornar a dor e ela começar a modificar o teu corpo de forma negativa. Então, está com dor articular, muscular, há mais de 3 meses, cara, procura um fisioterapeuta especialista em dor para que ele possa te avaliar, te diagnosticar e fazer o tratamento correto. Ao invés de, aí é que vem o grande erro, e por isso acho muito legal essa pergunta, né? Que o que acontece é o inverso aqui, né? A pessoa está com dor, aí ela vai no médico, aí ela toma o remédio, aí alivia um pouco, aí depois piora, aí ela acha que o médico foi ruim, passou o remédio errado, ela vai em outro médico, aí ela toma outro remédio, aí alivia um pouco, aí depois piora, aí ela vai em outro médico. Cara, e você fica batendo ping-pong pra lá e pra cá. Batendo ping-pong, aí eu pego os pacientes e venho me procurar quando eu já tô com 10 anos, 15 anos. Pô, aí dificulta a minha vida, né? Acaba que faz com que o tratamento ele seja mais lento, justamente por causa dessa demora do começo dele. Exato. Né? E a gente esquece muito que aqui, pelo menos a nossa dinâmica na área da saúde, é que a gente tem um acesso muito rápido e muito fácil ao cabeça, que seria o médico da área da saúde. Só que quando a coisa chega no médico, já tem que ser tipo aquela coisa assim, é tipo checklist, né? Você foi no fisioterapeuta, não resolveu, o cara não conseguiu intervir bem, beleza. Aí vai pro próximo profissional que seria da área, que poderia ser o médico, ortopedista, especialista naquela parte, que o cara vai fazer os exames todos. Então você tem que passar por todos esses
primeiros momentos para depois você chegar no cara. Porque o cara do médico, o médico em si, ele vai ficar muito mais preocupado em aliviar a sua dor rápido. Então ele vai provavelmente fazer o uso da farmacologia, então ele vai dar a prescrição do remédio para resolver o teu problema ali na hora, porque ele vai pensar assim, pô, o cara chegou aqui com cheio de dor. Pô, dá logo uma grama lá pro cara e vai ficar anestesiadão lá na cama. E vai mandar fazer o exame de imagem. Que aí, se ele encontrar alguma coisa, aí esse cara ele vai sempre tendenciar para o tratamento cirúrgico. Ele sempre vai ter esse bracinho para lá, porque é isso que ele estuda. Ele estuda para resolver os problemas na fase 3, que é a fase mais complicada, que é a parte de intervenção cirúrgica, hospitais de alta complexidade. E a gente esquece que, às vezes, o fisioterapeuta e o profissional de educação física também, eu acho, que a gente está mais na casa de prevenção, né? A gente está mais na atenção primária. O fisioterapeuta, o educador físico está muito ali. Então a gente está com atividade física, exercício físico, esporte, a parte de nutrição, a gente está muito forte ali naquela parte de atenção primária. O fisioterapeuta ele está no meio, no segundo, que é a parte de especialidades, mas também já é uma parte de tratamento. Né? O enfermeiro está na segunda parte, o fisioterapeuta está ali, e tem outros profissionais ali no meio também. E cara, sentir dor, cara, se eu ficar um mês com dor, eu já fico maluco. Não consigo sentir mais de um mês de dor, não. Quase impossível. Mas é isso, sim, que você falou. Eu acho que é importante entender, e aí entender que se eu avaliar, então, entender que o fisioterapeuta, ele também pode encaminhar para o médico. Sim. É que a gente acha que só isso é um pouco ritual de plano de saúde, né? Que é aquilo que eu falei para você que não existe mais. Hoje em dia, o fisioterapeuta pode solicitar fisioterapia para o plano de saúde. Né? Mas antigamente isso ficava preso ao médico. Então as pessoas se adaptaram a isso. Eu tenho que ir no médico para ele me encaminhar para a fisioterapia. Mas não, você pode ir no fisioterapeuta para ele te encaminhar para o médico. Que é o que acontece com alguns pacientes meus, que inclusive uma paciente que eu falei no último podcast, né, aquela paciente que estava com hemocromatose, que é uma paciente que no meu diagnóstico, na minha avaliação, eu vi, cara, tem alguma coisa a mais aqui. Tem alguma coisa sistêmica aqui também afetando ela. E aí eu encaminhei ela para reumatologista. E aí a reumatologista fechou o diagnóstico. Né? Então, o fisioterapeuta ele é capaz de diagnosticar e intervir, como agora recentemente uma paciente minha, que a gente estava tratando a TM, ela acabou quebrando o pé. Fez uma fratura do quinto metatarso. E aí eu fiquei preocupado com a fratura dela e encaminhei ela para um ortopedista especialista no pé. E aí o cara foi das orientações, não, tá tranquilo a fratura, já pode botar carga e tal. Então, ele sabe mais disso do que eu. Então, a gente ter humildade também, né? Eu não quero dizer que, cara, o fisioterapeuta vai resolver tudo, né? Vai tratar tudo. Não. A gente ter humildade de saber até onde eu posso ir. Né? Em que momento, foi aquilo da paciente que eu falei de 40 anos, até que momento eu consigo chegar e agora eu já preciso de um educador físico. Eu preciso trabalhar as valências físicas com ela, preciso que ela tenha mais força, preciso que ela tenha mais resistência. Aí não é mais comigo, aí é com o educador físico. Então, é a gente ter a humildade de saber até onde a gente vai, enquanto a nossa área de atuação e conhecimento, e contar que isso é uma coisa que falta muito aqui no Brasil, né? O suporte dos outros profissionais. Né? Comunicação entre eles. Comunicação, fica meio que cada um faz o seu, eu tento fazer o meu melhor aqui, você tenta fazer o seu melhor aí, mas por que a gente não faz o melhor junto? Exatamente. Por que a gente não tem um trabalho integrado e tal? Então, eu acho que é trazer essa consciência para as pessoas, né? Exatamente. Até vou pesquisar saber se, não só agora com a fisioterapia, se a gente pode ter acesso diretamente ao fisioterapeuta em plano de saúde, se a gente também pode ter acesso, por exemplo, a nutricionistas e psicólogos. Porque essa ponte, ela estava diretamente ligada ao médico e você tinha que pedir para o médico para fazer, sei lá, uma terapia, ou você tinha que pedir para o médico para fazer uma avaliação nutricional. Você tinha que ter um encaminhamento médico obrigatório. Sim. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, né, Tabata? Assim, legalmente pode. Agora, talvez você vai chegar numa clínica lá do plano de saúde e eles vão te barrar. Entendeu? Vão falar, isso que é chato aqui no Brasil, né, velho? Porque aí as pessoas, elas acabam, tipo, não, cara, não quero ter dor de cabeça. Porque se você entrar, na última vez eu acho que até falei também que o fisioterapeuta pode solicitar exame de imagem. Pode. Se eu solicitar o exame de imagem lá e o paciente for pedir, o plano vai encrencar. A pessoa pode entrar com um processo e ela vai ganhar o processo. E aí o plano de saúde vai ter que ressarcir a pessoa e ainda fazer o exame de imagem. Só que, imagina o trabalho, né? Vamos falar de processo, ainda mais aqui no Brasil.
Não vale a pena. Não vale a Entendeu? pena, às vezes não vale a pena. A dor de Exato. cabeça que você vai ganhar, você vai ter que comprar depois o remédio para dor de cabeça. Exato. Enfim. Então, assim, poder pode procurar um nutricionista, um psicólogo de primeira, né, de cara. E aí, se for fora do plano de saúde, maravilha. Vai, manda abraço, é importante. Maneiríssimo. Mas, se for no plano de saúde, talvez tenha Você essa tem algumas barreira encrencas. do E aí, quem fica no final fica com o doce, fica com a sobremesa. Vamos responder a pergunta do podcast? Vamos lá. Como assim eu posso ter uma dor crônica e não sei? Então, porque é aquilo que eu tinha comentado no início, né? A pessoa fala, cara, não, mas eu não tenho dor crônica. Porque as pessoas acham que dor crônica é algo incurável, ou é uma doença, né? E aí a pessoa fala, não, eu não tenho dor crônica. Não? Ah, mas todo dia eu acordo com a dor na coluna. Há quanto tempo? 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos. Ah, então você tem uma dor crônica. Só que a pessoa ela não sabia que isso era dor crônica. Ela acha que, não, é só uma dor, normal. Né? Eu tenho paciente aqui, meus pacientes, eu brinco que eu trato dos pés à cabeça. Por quê? E é muito louco isso, né, cara? Que a gente se acostuma a sentir a dor. Do tipo, cara, a paciente, eu tava tratando o joelho dela, e aí ela falou pra mim assim, cara, não, Renan, eu tava dormindo de barriga para baixo, mas eu não consigo porque dói muito a lombar. Mas isso é normal, né? Aí eu, hã? Quando eu deito de barriga para baixo para dormir, minha coluna dói, mas eu acho que é normal. Eu, como é que é normal? Não é normal você sentir dor, você tem que conseguir dormir em qualquer posição, velho. As pessoas dormem de barriga para baixo, entendeu? Então, assim, as pessoas acabam normalizando algo que não é normal. Então, pode ser que você que está assistindo a gente tenha uma dor aí já há bastante tempo, não procurou tratamento porque falou, isso aqui é normal. Quer ver uma outra coisa que falam muito para mim? Renan, mas eu trabalho sentado no computador, tem muito estresse, é normal, né? Sentir dor no trapézio. Não, não é normal. Não é normal. Se você está sentindo dor, não é normal. A dor é um alerta. Você precisa entender o que está causando essa dor. Então, não é normal, porque você trabalha muito tempo sentado, você sentir dor no pescoço. Porque você trabalha sentado, você sentir dor na coluna. Isso não é normal, isso tem tratamento. E aí entra a importância daquilo tudo que a gente conversou hoje, né? De prevenção, de prevenir para que essa dor não se torne algo pior. Para que você não fique como eu estou hoje, né? Sofrendo com dor todo dia, toda hora. E aí? O que a gente faz? Então, se você não quer chegar nesse ponto, né? Não quer que a sua dor piore, se espalhe pelo corpo, isso acontece também. Às vezes a pessoa começa com uma dor no pescoço, acomete o ombro, do ombro vai para o cotovelo, que é o caso aí do nosso querido Igor também, né? Que tá voltando agora em maio, hein? Ele falou que volta, não sei se ele vai ficar por lá não. Que a gente falou no episódio do bruxismo, né? Sim. Que começou com uma disfunção na TM e chegou irradiou até a mão. Foi jogando até a mão. Por quê? Porque não tratou. Por quê? Por falta de orientação. Então, cuidado, gente. Se você está sentindo dor, cara, procura um fisioterapeuta especialista em dor, alguém para te avaliar e próximo de você, para que você possa entender se é realmente uma causa mecânica ou se você precisa ir para o médico realmente para fazer algum outro tipo de intervenção. Mas não fica sentado achando que vai melhorar, eu tomo um remedinho melhor, então eu vou levando. Não faz isso. Não faz isso porque você está comprometendo não só a tua saúde, né, como você está comprometendo sua qualidade de vida no futuro. E é aquilo que você falou, né? Uma hora a conta chega. E os juros é alto. Muito alto. Muito alto. É isso. Meus queridos, muito obrigado, Renan, mais uma vez, por ter abordado um tema tão legal. Cara, é praticamente uma aula tá aqui, mano. Você vai falando, você fala as coisas, fala a definição de dor, fala, caraca, então a parada é subjetiva mesmo. Tipo, muita coisa que eu aprendo. É um prazer estar aqui, mano. É muito maneiro esse projeto que a gente está fazendo. É corrido, é muito trabalho que dá fazer isso aqui. Parece simples, mas a gente tem que separar o horário, tem que depois fazer um vídeo no aplicativo, tem que jogar para não sei aonde, jogar na plataforma, estudar, fazer os roteiros. Então a gente tem todo esse trabalho. E é muito massa ver, cara, essa qualidade de informação que a gente consegue jogar aqui, sabe? Porque a ideia é justamente fazer com que as pessoas que nós atendemos, tenham esses questionamentos, tenham esses problemas, e que a gente possa estar abrindo essas perguntas para justamente atingir mais pessoas que têm esses mesmos questionamentos, as mesmas dificuldades.
né? Então, cara, é muito maneiro estar aqui. Cara, Renan, tem alguma coisa para falar, para encerrar? Eu acho que é só agradecer também, né, a participação do Stavale aqui por ter fechado essa parceria, esse projeto. E agradecer a você que está assistindo a gente, né? E pedir também, né, como recompensa, né, para recompensar o nosso esforço, para a gente estar aqui tentando ajudar o maior número de pessoas, lembrar de comentar, né? Então deixa os comentários se você está gostando, se você não está gostando, se você tem alguma dúvida específica que você gostaria de saber, algum tema que você gostaria que a gente abordasse. Lembrar de compartilhar para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas a terem menos limitações. Né? Sim, Então, exatamente. por isso o nome do podcast Limitadores. O objetivo é diminuir a quantidade de limitadores que você vai ter na tua vida. E você pode ajudar outras pessoas como? Compartilhando aí e seguindo também a gente nas redes sociais. Né? Então, se quiser me seguir lá, é @Renan Ribeiro Físio. E stavale.parkour, com S mudo. Então, segue a gente lá também, compartilha e vamos junto aí nessa jornada de educação, né? Vamos junto. Prazerzão, mais um episódio entregue. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Vai soltar a vinheta hoje? Oi? Vinheta? Vinheta? Não sei.